Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E nesse momento em que ela será explicada, será, ó Deus, aplicada para o benefício da alma dos Teus filhos, nós pedimos a Deus que o Teu Santo Espírito poderosamente nos conduza neste momento, de maneira que seja Ele mesmo a aplicar a palavra aos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Deus, fazendo-a chegar até as profundezas dos seus corações, para que de lá, ó Deus, possa jorrar como fonte de vida para cada um deles. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento de exposição da Tua palavra, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. A maioria das pessoas, elas corretamente acham que esta passagem é sobre ter uma grande fé. De fato, há um pouco disso aqui no nosso texto. Outras pessoas entendem Josué 6 como uma passagem sobre viver uma vida vitoriosa. E de fato há um pouco disso no nosso texto. Outras pessoas acham que Josué 6 é sobre superar a sua própria Jericó. E não há nada disso aqui no nosso texto. O fato, meus irmãos, é que a música que nos aponta para Josué 6, ela não nos traz aquilo que é mais importante a respeito de Josué 6. Josué 6 não é o texto sobre Josué batalhando contra Jericó. Josué 6 é sobre simplesmente o Senhor Deus lutando a batalha de Jericó. O que nós encontramos aqui em Josué 6 é o próprio Deus batalhando pelo seu povo e conquistando a cidade de Jericó. É verdade que quando olhamos para o texto, nós vemos Josué sendo utilizado aqui de alguma maneira. Ele está sendo utilizado em nossa narrativa para liderar Israel na terra de Canaã, como vem acontecendo desde os textos anteriores. O texto também nos fala do anjo do Senhor, o próprio Deus, falando com Josué, repetidamente para lhe dar instruções. E não há dúvida de que Josué é um homem de bravura incomum, um grande líder do povo de Deus. Mas no final, Josué não lutou aqui na batalha de Jericó. Ele não está aqui batalhando nesta batalha. Aqui nós encontramos Deus batalhando, Deus lutando contra Jericó. Nós vemos no nosso texto Deus derrubando as muralhas e dando a vitória ao seu povo.
Na verdade, a batalha em si não é realmente o foco do nosso texto. Aqui o que nós vemos é que a própria batalha, ela está um tanto minimizada porque ela é antecipada na maneira como o texto nos conta a história. Nós veremos que, na verdade, a própria batalha é muito mais uma procissão de adoração por parte do povo de Deus do que propriamente uma batalha travada. É isso que nós veremos ao longo da exposição de hoje. E nós veremos que o foco do nosso texto, ele está em como Deus chama o seu povo à obediência. E como Ele os abençoa quando eles o obedecem. Num verdadeiro ato de adoração a Ele. Simplificando, o povo de Deus, ele avança nos propósitos de Deus para eles, quando eles seguem os planos de Deus para eles. Esta é a grande ideia que nós encontramos aqui no nosso texto. Quando nós nos voltamos para as páginas do Novo Testamento e fazemos a pergunta, como os muros de Jericó caíram? Nós encontramos a resposta lá em Hebreus capítulo 11, versículo 30, quando o texto nos diz: pela fé, os muros de Jericó caíram, após terem sido circundados por 7 dias. Ou seja, a própria Escritura, numa progressão mais aberta, numa revelação mais adiantada lá em Hebreus, nos explica esse texto nosso de Josué 6. E essa verdade surpreendente de Hebreus 11:30, ela nos apresenta aqui que a derrota de Jericó foi um presente do Senhor Deus. E um presente do Senhor Deus para o seu povo obediente. Um presente que também é um presente de fé. É o Senhor Deus concedendo não apenas vitória, mas alimentando o seu povo de confiança nele, alimentando o seu povo de fé. Desde o início desse texto, onde nós perguntamos como a cidade cairá aos pés de Israel, até a maldição final no fechamento do texto, nós vemos que a lição clara de Josué 6 é a de que Deus dá a seu povo vitória sobre os seus inimigos. A grande questão aqui é sobre como Ele faz. A história ela nos mostrará de que se trata do Senhor fazendo cumprir e fazendo mantidas as suas promessas às pessoas a quem Ele chama para serem parte do seu povo. O próprio Deus fazendo com que o seu povo creia e obedeça aos seus mandamentos, e nisso Ele fazendo do seu povo um povo abençoado. Por isso nós podemos dizer que o texto de Josué 6 é sobre a promessa de fé. É o Senhor Deus prometendo, mantendo suas promessas e nisso trazendo o seu povo à confiança nele, à fé e à obediência que os faz um povo abençoado. Nós veremos o nosso texto em 2 sessões. A primeira sessão, dos versículos de 1 até o 11, nos mostra o Senhor fazendo uma promessa ao seu povo. O início de como Ele traz fé, confiança ao seu próprio povo. E depois dos versículos de 12 até o final do capítulo, o Senhor mantendo esta promessa, através da execução dos seus feitos, dos seus planos, e mantendo e nutrindo no seu povo não apenas fé, confiança, mas obediência e bênção. Vejamos em primeiro lugar, meus irmãos, os primeiros 11 versículos do nosso texto. O versículo 1, ele começa fazendo uma transição em relação aos acontecimentos do capítulo 5, onde Deus havia aparecido a Josué, estava ali dando segurança e informações ao povo a respeito da localização dos seus inimigos, da maneira como Deus os faria avançar sobre a terra prometida. E aí no versículo 1,
o texto começa da seguinte maneira: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então, no momento em que Deus coloca o seu povo defronte da primeira cidade que precisava ser conquistada, a importante cidade de Jericó, o que nós vemos é que esta cidade está fechada. Uma cidade fortificada, murada e completamente fechada diante do povo. É óbvio que isso era de se esperar. É óbvio que diante do inimigo, e você sabendo que o inimigo já lhe temia pelas coisas que se sabia serem grandiosas a respeito do Deus deste inimigo, do Deus de Israel, era de se esperar que os cananeus, eles estivessem completamente fechados para se protegerem. Era esperado que essa fosse a posição deles, mas não era desejado. Israel, obviamente, esperava que pudesse ter flancos onde pudesse empreender a sua entrada e a sua vitória. Mas então Deus os coloca diante da situação de um inimigo completamente fechado. Ninguém podia entrar em Jericó neste passo, neste momento em que eles estão aqui diante da cidade. Meus irmãos, é muito difícil quando nós analisamos o contexto não apenas do mundo antigo, mas até mesmo no mundo moderno, você atacar uma cidade fortificada, uma cidade com seus portões fechados, todos enfurnados lá dentro, no alto das muralhas, torres de vigia, de vigilância com guardas e guardas prontos para atirarem flechas, derramarem óleo quente, jogarem pedras em quem se aproximar ou ficarem ali nas proximidades da muralha. Então, esta cidade está completamente fechada e difícil de ser, portanto, atacada e vencida. Os portões que haviam, que era a única maneira de entrar nessa cidade fechada, eles não eram apenas de um único portão, uma única entrada. Depois de um portão, sempre haviam mais portões. Era preciso vencer um portão e depois mais 2 ou 3 ou mais portões para que se pudesse adentrar àquela cidade. Então, Jericó é uma cidade muito segura. E embora ela aqui esteja aparecendo para a gente como uma cidade invencível, a realidade é que Israel tem dificuldade de lidar com isso, mas o Senhor Deus é quem está lutando contra Jericó, lutando por Israel para vencê-la. O anjo do Senhor, o comandante do exército celestial, então, ele aparece no verso 2 para dar instruções a Josué. Vejam o versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. É interessante, meus irmãos, e aqui é muito importante que os irmãos se lembrem disso. A gente não pode brincar com o texto bíblico, alegorizar a respeito dele, e nem sempre as traduções no português, elas são muito confiáveis para serem manejadas por quem não, de fato, detém o conhecimento dos textos originais. Aqui é preciso entender que quando o texto está dizendo, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. É óbvio que diante do que nós vimos no versículo 1, parece-nos estranho o texto dizer que a cidade está entregue. Se nós temos uma cidade completamente fechada, segura e protegida, o que Deus então estaria dizendo através desse anjo, quando ele está dizendo, entreguei a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes? Quando o texto está falando de uma obra concluída, de algo feito,
de algo pronto. Aqui, meus irmãos, claramente o texto original nos apresenta não a ideia de que Deus irá entregar Jericó aos israelitas, mas de que ele já entregou. O que a ênfase aqui quer nos apresentar é de que a cidade já fora conquistada. A conquista de Jericó é algo feito pelo próprio Deus. O anjo, então, a partir do verso 3, vai dizer aos israelitas, através de Josué, que Deus tem um plano para esta conquista que ele já tem como consumada, como realizada. Ele vai traçar um plano de ataque a partir do verso 3. Ele diz: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis por 6 dias. E então ele vai apresentar uma ordem clara a partir de um costume de guerra do mundo antigo. Os soldados, eles devem ir na frente, e eles devem ser seguidos por 7 sacerdotes. Esses 7 sacerdotes, cada um deles, devem carregar uma trombeta feita de chifres de carneiro. E eles devem ir à frente da Arca da Aliança, que era o símbolo maior da aliança com Deus para os israelitas, o que representava a confiança deles para essa postura de guerra. Esta arca deveria ser carregada pelos levitas, e finalmente, atrás da arca, deveria haver uma retaguarda de soldados para, digamos, protegê-la por detrás, já que também já estava protegida pela frente. Então, aqui nós vemos uma marcha de batalha nos costumes do mundo antigo. O povo deveria circundar a cidade, pela instrução dada pelo anjo do Senhor, por 6 dias, com estas trombetas sendo tocadas, para exercitar diante dos cananeus o exercício de uma máquina militar, do exército de Israel. Agora, há uma coisa estranha aqui nas instruções, nas ordens dadas pelo anjo. Josué deveria pedir a todos estes, digamos, soldados ou parte do batalhão de Israel, que eles ficassem em silêncio total enquanto marchassem pelos 6 dias. Apenas as trombetas deveriam ser tocadas. Nenhum grito ou nenhuma voz deles próprios deveriam ser ouvidas. E há uma insistência nisso, vejam o verso 10. Olhem comigo o versículo 10. Ele diz: porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai. E então, quando Josué dissesse gritai, então eles deveriam gritar. Então gritareis, diz o texto. Então aqui, meus irmãos, nós vemos algo estranho e incomum em relação às batalhas do mundo antigo. Porque o grito era parte da movimentação da batalha. Não apenas trombetas eram tocadas, mas soldados gritavam. E aqui a instrução é para que somente as trombetas sejam tocadas e que não haja nenhum grito e nenhum som por parte da boca, por parte da voz destes homens de Israel. O único som a ser feito era o toque das trombetas e por parte de sacerdotes. Os israelitas, então, ouvem estas instruções e o texto nos diz que eles obedecem. Veja o versículo 14. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias, da maneira como lhes fora
instruído, da maneira como lhes fora ordenado. O texto está enfatizando que houve da parte destes homens obediência. Meus irmãos, esta ênfase do versículo 14, ela é muito importante para nós, porque destaca a obediência de Israel aos mandamentos de Deus. Esta é uma condição importante da fé. Quando Deus nos promete, por meio da sua palavra, a sua promessa de fé, a sua promessa de confiança, ela encontra a resposta do povo, ela encontra a realização da fé através da obediência. Muitas pessoas têm dito de muitas maneiras que confiam, que têm fé no Senhor. Mas a fé, ela é sobretudo uma ação. A fé não é simplesmente uma declaração. A fé não é simplesmente uma afirmação. Ela é uma ação. Nós, de fato, temos confiança e temos fé no Senhor quando fazemos como fazem aqui os israelitas. Quando nós confiamos obedecendo a palavra do Senhor que nos é dada. E é intrigante no nosso texto, porque o próprio Deus segue a sua palavra. Ele estabelece ao anjo que dê a Josué as ordens, as instruções. E ele próprio Deus está se vinculando às suas promessas, se vinculando à sua palavra. É muito importante que nós entendamos todos estes aspectos que estão envolvidos com a fé. Nós afirmamos que confiamos em Deus porque Ele é fiel às suas palavras, porque Ele é credível, confiável. E é isso que nós vemos destacado no nosso texto. Aqui nós vemos que pela promessa de fé feita pelo próprio Deus, há uma resposta do povo em confiar, obedecendo à palavra do Senhor que lhe é dada. E o próprio Deus se mantém firme, fiel, completamente vinculado às suas próprias palavras. Então, este é o primeiro aspecto importante que o nosso texto nos traz aqui. Que quando a palavra do Senhor vem ao seu povo, o seu povo terá fé, terá confiança, quando de fato se manifestar como obediente à sua palavra, obediente aos seus mandamentos, mandamentos para os quais o próprio Deus está vinculado. Mas os versículos de 12 a 27, ele nos traz aqui que o Senhor se mantém em suas promessas, em sua palavra. Esta é uma coisa importante a respeito do nosso Deus. Nosso Deus, ele é linear, estável. Deus é imutável. Deus é absolutamente firme e estável naquilo que Ele diz, naquilo que Ele traz ao seu povo. E assim como Ele é, o texto está nos trazendo nesta narrativa esta mesma coisa, estas mesmas informações a respeito do Senhor. A partir do verso 12, nós veremos que no 7º dia, o povo de Israel deve continuar a cumprir com as instruções do Senhor, circundando a cidade 7 vezes. O número 7 aqui, assim como em toda a Escritura, é um número importante. Ele desempenha um papel muito importante na nossa história, como desempenha um papel muito importante em toda a Escritura. O texto ele fala de 7 sacerdotes, 7 trombetas de carneiro, 7 dias, e ele fala de 7 marchas ao redor da cidade. Na cultura hebraica, meus irmãos, o número 7 ele simboliza a conclusão, ou uma marca de uma tarefa concluída, para apontar para uma coisa completa, para uma coisa que é plena em sua realização. E é precisamente essa a ideia que está sendo comunicada também no nosso texto. A ideia do que nós falamos, de quando o próprio anjo disse que eu entreguei a vocês Jericó, o seu rei,
os seus valentes. Deus fazendo aqui a obra completa, realizando uma conquista completa, Ele, do começo ao fim, do início, meio até o final desta obra, realizando-a completamente para o povo. Então o povo, ele marcha em nosso texto silenciosamente. Vejamos os versículos de 8 a 12, como a progressão das ações aqui. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fazeis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Então, meus irmãos, nós vemos que o povo faz exatamente conforme as instruções que lhes são dadas. Eles deixam de gritar, de emitir o som da sua voz, executam apenas o som das trombetas. Eles marcham, eles fazem exatamente quando é lhes dito, como é lhes dito aqui fazer. E então, no 7º dia, quando o evento atinge aqui o seu alto, então vejam a partir do verso 14, a cidade cairá. No 2º dia, rodearam uma vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim o fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugada ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que tiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não as tomeis. E assim tornais maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. E agora vejam o verso 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então, meus irmãos, nós vemos que eles fizeram as coisas antes que o Senhor ordenara, e algumas outras instruções foram adicionadas aqui nos versos 17, 18 e 19,
E então eles executaram e a cidade caiu. A cidade caiu, a cidade está sendo aqui destruída, recebendo a ação do Senhor que lhes havia designado entregar a cidade a eles. E finalmente vemos que Jericó é derrotada, conforme as instruções e as ações do Senhor. Mas na continuidade da narrativa, o que nós continuamos a ver é que eles creram em Josué e que eles obedeceram a Josué. Eles não tinham ouvido as ordens do Senhor diretamente do próprio Senhor. Elas haviam sido recebidas por Josué e foram por Josué dadas a eles. Mas eles creram e eles obedeceram como haviam feito antes. Assim como antes eles haviam cruzado o Jordão, tendo ouvido as mesmas ordens de Josué, tendo obedecido aquilo que havia vindo do Senhor por parte de Josué, agora mais uma vez, eles estão aqui marchando sem fazer barulho, obedecendo ao Senhor Deus. E é uma coisa interessante e importante de nós destacarmos aqui, porque esse silêncio é estranho. Esse silêncio que foi requerido deles, e eles gritarem apenas no momento em que Josué lhes ordenasse, no final da marcha, depois de 6 dias, no 7º dia. Por mais que estas ordens pudessem trazer-lhes coisas estranhas, estes homens obedeceram a Josué, obedecendo ao Senhor Deus. Isso é um ponto importante para nós aplicarmos aqui, porque muitas vezes nós achamos as exigências das Escrituras estranhas. Algumas pessoas, eu me atrevo a dizer, acham as exigências das Escrituras ridículas e desobedecem, e nem creem e nem obedecem. E aqui nós vemos homens obedecendo ao Senhor Deus, mesmo quando as ordens parecem estranhas. É fato que eles já haviam experimentado a travessia milagrosa do Jordão, e é fato e é certo que eles estão aqui entendendo que o mesmo Deus que milagrosamente os fez passarem com o pé a seco o Jordão, os fariam entrar em Jericó, daria a eles a vitória em Jericó. Mas mesmo assim, as instruções, elas são estranhas. E elas são intencionalmente estranhas para desafiar no coração destes homens a fé. Para arrancar do coração destes homens a fé. Meus irmãos, as ordens divinas, às vezes elas são estranhas à nossa maneira de pensar, e elas são intencionalmente estranhas à nossa maneira de pensar. Aqui o que vemos é que mesmo eles não entendendo, eles obedeceram. E é assim que nós somos abençoados, é assim que nós experimentamos a delícia da promessa da fé, crendo e obedecendo antes de entender. Aqui o nosso texto ele traz o duro julgamento do Senhor Deus sobre os cananeus. Os cananitas, eles estão aqui experimentando a mão pesada de Jeová. Deus está derrotando Jericó. Não é Josué que está batalhando e derrotando Jericó, mas Deus o está fazendo, derramando a sua ira, derramando o seu julgamento sobre a cidade de Jericó. Mas o texto também nos traz e nos trouxe aqui uma particularidade, uma exceção. Os versículos de 17 em diante, eles nos falam de salvação em meio ao julgamento de Deus. Ele diz, porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. E a exceção é, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa.
porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Para Jericó, toda Jericó está reservada à destruição, juízo de Deus. Mas após a queda das muralhas, Josué lhe envia 2 espias, os mesmos 2 que estavam explorando a terra lá em Josué 2, para entrar em Jericó e salvar Raabe e sua família. Raabe havia salvado esses 2 homens da morte, e agora eles farão o mesmo por ela. Os espias, eles obedecem a Josué e eles recuperam Raabe e sua família. E a sessão ela está concluindo desde estes versículos aqui, do versículo 17, 18, até o final, nos fazendo uma declaração a respeito da salvação de Raabe. Vejam o verso 25. Ele diz: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. É interessante porque o texto ele está sendo aqui apresentado para a posteridade de Israel, dizendo que Raabe, a que fora salva aqui, vive em Israel até ao dia de hoje. Por que esse registro? O registro está sendo feito, meus irmãos, como uma veracidade do texto, como uma afirmação de veracidade do relato que está sendo feito aqui. Em outras palavras, a queda de Jericó ocorreu exatamente como o autor aqui descreveu, e se alguém em Israel tivesse dúvida a respeito disso, tudo o que se precisava fazer era perguntar a Raabe, que, segundo o texto, ainda mora em Israel. Raabe e sua família viverão, diz o texto. E mais uma vez a ênfase aqui do texto está sendo lançada sobre a fé. Porque como nós já vimos antes, Raabe ela agiu pela fé. Ela deve ser salva porque ela confiou. Mesmo que Raabe não entendesse completamente, ela creu, ela obedeceu. É isso que nós já vimos em mensagem anterior. Quando os relatos de Josué 2 nos apresentaram ali uma narrativa, as coisas envolvendo a ação de Raabe em proteger os 2 espias, é fé que nós estamos vendo, é confiança no Senhor que nós estamos vendo. Meus irmãos, aqui a graça de Deus está sendo derramada na vida de Raabe e de seus familiares, em meio a um grande e um terrível julgamento do Senhor. Josué lhe diz ao povo que Jericó, que tudo na cidade deve ser consagrada ao Senhor por destruição. A palavra hebraica aqui, ela é traduzida literalmente por aniquilação total. E há uma conexão com uma série de cidades atacadas durante a conquista da Terra Prometida. É a terminologia da Guerra Santa, em que coisas profanas são destruídas como uma espécie de sacrifício ao Senhor. Para muitas pessoas, este é um dos grandes dilemas éticos do Antigo Testamento. Aqueles que não entendem, ou aqueles que querem entender para poderem eventualmente crer e obedecer. O que nós vemos ser apresentado aqui é algo que deve ser julgado, que deve ser debatido, que deve ser discutido. Eles argumentam que é indigno de Deus ser descrito aqui como o ordenador da destruição total dos cananeus, da sua aniquilação. É preciso salientar que Israel,
está tomando a terra aqui, a posse da terra, não pelas suas próprias mãos. É por isso que nós devemos dizer: vem lutar com o Senhor Deus em Jericó, e não vem lutar com Josué em Jericó. Pelas mãos imediatas de Deus é que Israel está tomando posse da terra. E Deus, ele tem direito absoluto de exercer o seu poder e da maneira que desejar. Afinal de contas, Ele é Deus. Essa é a primeira coisa a ser dita aqui. A segunda é que os cananeus não eram inocentes. Não há inocência nestes povos. Eles eram povos cruéis, terríveis. Não há sequer uma centelha de pacífico e de justo neste povo. O que este povo está recebendo na sua destruição nada mais é do que o que é justo e o que é adequado à sua condição de crueldade terrível, de iniquidade terrível. Quando Deus, ele prometeu a Abraão que os seus descendentes herdariam a terra de Canaã, ele disse: olha, vocês não vão conseguir até que se chegue à 4ª geração. E Deus explica por que demoraria tanto até que os descendentes de Abraão herdassem a terra. Lá em Gênesis 15, verso 6, ele diz: porque a iniquidade dos amorreus ainda não é completa. Desde a época de Abraão, meus irmãos, estes povos estão acumulando pecados terríveis. O texto de Levítico 18 relata o comportamento iníquo dos cananeus, dizendo que eles eram terrivelmente, assombrosamente iníquos. Portanto, nós vemos a justiça de Deus indo contra os cananeus, porque eles rejeitaram a Deus e a sua lei. É intrigante porque hoje aqueles que questionam a palavra de Deus, que questionam a ação de um Deus amoroso em juízo, em julgamento, são os mesmos que defendem, por exemplo, o aborto de milhões de bebês, assassinados da maneira mais terrível, mais abjeta, mais monstruosa possível, sugados, destruídos, esfacelados, bebês que são mortos diariamente aos milhares, que em meses são milhões deles que estão sendo mortos, numa verdadeira indústria de carnificina. São estes mesmos, tomados por uma terrível iniquidade, que se levantam para questionar as ações de um Deus justo, de um Deus santo, que destrói aqueles que praticam o mal, a perversidade e a iniquidade. Meus irmãos, é preciso entender que o Senhor Deus está usando aqui Israel como um instrumento de julgamento dos cananeus, de julgamento e de derramamento da sua ira sobre um povo terrivelmente cruel, terrivelmente iníquo. E isso não deveria nos surpreender, porque o próprio Israel já foi punido e disciplinado pelo próprio Deus através do uso de nações pagãs para lhes punir, como nós vemos no livro de Jeremias, onde o exílio, os 70 anos na Babilônia, servem como disciplina pesada, juízo de Deus contra o pecado e a iniquidade do próprio povo de Israel. Deus sempre começa o seu julgamento pela sua própria casa, contra o seu próprio povo. É isso que já havia acontecido com o próprio povo de Israel. A destruição também aqui serve ao propósito de Deus de proteger o seu próprio povo. Em Deuteronômio capítulo 20, versículo 18, o Senhor fornece o seguinte motivo de Israel, pelo qual ele deveria destruir
as nações pagãs da região de Canaã. O texto diz: para que não te ensinem a fazer conforme todas as suas práticas abomináveis que fizeram a seus deuses. E por isso você peca contra o Senhor vosso Deus. Então, para simplificar aqui, viver com nações pagãs na terra da promessa tornaria Israel vulnerável à iniquidade. Meus irmãos, o mal é contagioso. Israel não deveria preservar e manter sob seu convívio a iniquidade, porque pela iniquidade eles estariam vulneráveis. A realidade do juízo e do julgamento de Deus também aqui está nos clara. Desde a queda, Deus está interagindo com aqueles que estão fora da aliança, por meio de sua graça comum, fazendo cair sobre eles a chuva, dando-lhes alimento, mas, eventualmente, trazendo sobre eles o seu juízo, o seu julgamento, como aconteceu no dilúvio, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ocasionalmente, Deus permite um antigozo do julgamento para aqueles que estão vivendo na graça comum. As pragas do Egito, a conquista de Canaã também se somam a esses juízos e julgamentos do Senhor. Na igreja, Deus exerce o seu julgamento através da excomunhão, colocando pecadores impenitentes fora de sua comunidade da aliança. Deus, ele adia o julgamento, dando às pessoas tempo para se arrependerem. Mas o julgamento eventualmente vem, seja de maneira antecipada aqui, mas ele virá de maneira definitiva quando no dia do Senhor, quando na volta de Cristo, se fizer o grande tribunal do juízo de Deus para todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus. O texto de Mateus 24 e 25 nos apresenta Jesus, o maior Josué, dizendo que o dilúvio nos ensina que o Senhor virá inesperadamente para julgar todas as nações e que nós devemos nos preparar para esse dia. Meus irmãos, nós temos aqui diante de nós uma história notável. Uma história que é gravada para que nós possamos tanto ser alertados sobre o julgamento de Deus, como também sermos lembrados e encorajados de uma maneira que inclusive podemos nos encorajar mutuamente. Aqui nós vemos uma janela para todo crente a respeito da graça de Deus, em meio ao juízo dele. Nós vemos os israelitas em seu mundo de fraqueza, sendo invadidos por alguém de uma glória incrível. Alguém que batalhou por eles e que venceu por eles. Enquanto eles caminhavam até Jericó, Deus ele confrontava Israel na sua incapacidade, na sua vulnerabilidade e na necessidade que eles tinham de dependerem dele. Então ele os conforta com a realidade de que Deus sempre estaria com eles, de que o próprio Deus era aquele que batalhava por eles e que vencia por eles. E onde quer que eles fossem, seria assim. Todas as outras cidades seriam vencidas pelo próprio Deus. A graça e a glória de Deus vieram ao povo, ao seu povo, na presença dele, e muralhas caíram. O que nós temos aqui é uma imagem de como o nosso maior Josué, Cristo Jesus, ele vai nos levar à terra de Deus, a novos céus e nova terra no fim dos tempos, com um grito e com sons de trombetas, como Paulo descreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um clamor de comando, e com voz de arcanjo, e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Então nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa história, meus irmãos, aponta para além de si mesma, para a maneira como Jesus ele vai realizar o julgamento das nações, o julgamento de todos os que persistiram na maldade e na incredulidade, e tornarão os devotados consagrados à destruição. Naquele grande e terrível dia de julgamento, todos aqueles que rejeitaram o nome de Jesus, o seu sangue derramado, a sua perfeita justiça, como sendo a única esperança, eles sofrerão o mesmo destino daqueles que viviam em Jericó. Independente se são ricos ou pobres, grandes ou pequenos, jovens ou velhos, eles enfrentarão a ira de Deus. Também retrata que aquele que merece o julgamento, mas que clama por misericórdia, ele receberá graça da parte de Deus. O julgamento da cidade cananeia de Jericó foi horrível, terrível, mas alguém foi poupado. E não era a pessoa mais honesta, não era a pessoa mais importante, não era a pessoa mais impressionante, a mais religiosa, mas aquela que teve fé, Raabe. A qualquer pessoa que busca misericórdia de Deus, enquanto se pode ser encontrada, uma salvação idêntica à de Raabe está posta, e não é apenas uma possibilidade, meus irmãos, mas uma certeza. O texto de Romanos 18, 1:18 diz: porque a ira de Deus se manifestou do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que pela sua injustiça suprimem a verdade. Mas antes, no verso 17, o mesmo texto diz: porque nele, o Evangelho, a justiça de Deus é revelada pela fé, para a fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqueles que, antes de quererem entender, eles creem e eles obedecem. Nós vemos que o Evangelho, ele é a resposta de Deus para a própria ira de Deus. Deus é misericordioso. Ele retém a justiça que merecemos se aceitarmos o seu remédio para o pecado, através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Ele que recebeu o castigo que nós merecíamos, Ele que perdoa os nossos pecados e permite que nós nos juntemos a Raabe, ao lado do Senhor. Então a Escritura, o Evangelho, é uma grande promessa de fé. É Deus fazendo a promessa e é Deus mantendo a promessa. É Ele convidando a mim e a você diante da expressão de que Ele julgará o mundo, de que Ele destruirá toda a iniquidade, toda a maldade, mas convidando pessoas ao arrependimento, convidando pessoas a confiarem nele, convidando pessoas a se renderem a Ele. Que nós não nos esqueçamos disso nem por um instante, de que o nosso convite não é para entendermos, destrincharmos Deus, mas para confiarmos, crermos e obedecermos a Deus. Que Deus nos abençoe e confirme a fé nos nossos corações.